Bom dia, amigos! Como vão? Tudo bem? Tranquilos? Graças a Deus, tudo em paz. Amigos, hoje nós vamos conversar aqui no nosso SEC, Centro de Expansão Consciencial, sobre a sobrevivência dos animais no plano espiritual, sobre a reencarnação deles, sobre a comunicação deles, sobre a permanência, o tempo de permanência deles no mundo espiritual. Por que vim falar sobre isso com vocês? Bom, com essa pandemia, as pessoas têm se aproximado demais dos seus pets, dos seus animaizinhos de estimação, com toda razão, né? São refrigérios para a nossa vida. Eu mesmo, quando estou extremamente nervoso, irritado, triste com alguma coisa, com as energias baixas, eu recorro ao meu coelhinho, André Luiz, né? Dedé, que eu coloquei o nome carinhosamente em homenagem ao espírito de André Luiz, aquele que Chico Xavier psicografou tanto em suas obras e tal, que são obras fantásticas, daquele que foi considerado o repórter do mundo espiritual. E aí nós vamos conversar um pouco sobre essa sobrevivência dos animais e principalmente se eles têm percepção espiritual, do mundo espiritual, etc, etc. As pessoas têm me procurado e têm perguntado sobre isso, têm questionado sobre isso, por um motivo muito simples, né? As pessoas estão muito carentes, as pessoas estão passando por momentos muito difíceis em suas vidas, nesse momento de pandemia, nesse momento onde existe uma carência muito grande de afetividade e de proximidade. Como não estamos tendo condições de nos aproximar das pessoas, é natural que isso aconteça em relação aos animais, aos nossos bichos de estimação. E também a preocupação com eles, porque muitos deles desencarnaram nessa época, deixando carente, um buraco de carência muito grande nas pessoas. E as pessoas vêm perguntando sobre isso. E esse vídeo foi meio que quase encomendado, porque as pessoas vieram e comentaram comigo, alguns com traumas terríveis, preocupados com a violência dos animais, né? Outros com como deveria tratar os seus animais, o que era que acontecia com eles depois da morte, e etc, etc. Já sentindo toda uma carência e todo um medo que isso aconteça, que isso ocorra. Perguntando se os animais adoecem desse vírus e tal, e eu antecipo, sim, são animais, são corpos e tal, e os corpos se adoecem. Talvez não tenham a mesma repercussão que os nossos corpos, nem transmitam, mas eles adoecem sim, tá? Bom, mas vamos conversar sobre isso baseado em Kardec primeiro. Eu quero deixar claro aqui, eu sou universalista, quer dizer, a minha crença é universalista. Eu acredito que todas as filosofias religiosas para o bem devem ser levadas em conta e não sermos um fundamentalista religioso ou filosófico, quer dizer, acreditar numa coisa só e nos basear naquilo para o resto da vida como se fosse a verdade única ou uma panaceia, uma solução para todos os nossos problemas espirituais e filosóficos. Então, eu acredito em tudo, inclusive hoje fundando a nossa tenda de estudos umbandistas Eurípedes Bassanunfo, porque eu fiz também, além de ter 34 anos de espiritismo, eu também fundei essa tenda porque eu estudei muito sobre Umbanda, né? Fiz um curso de teologia, estou fazendo o curso de sacerdócio, estou na metade do curso de sacerdócio de Umbanda e vi a utilidade desses espíritos aqui. Da mesma forma como a gente tem que abrir a cabeça para determinadas coisas, gente. Kardec falou algumas coisas a partir da pergunta 592 do Livro dos Espíritos, vocês podem conferir, até a pergunta 610. Vou abrir aqui para vocês, até para a gente acompanhar aqui o que foi que Kardec falou, né? E a gente não ignorar determinadas coisas. 592 até a questão, eu vou dizer para vocês, 610, como eu havia dito, isso mesmo. Tá? Então, assim, a partir da pergunta 597, Kardec questiona aos espíritos como era, porque o Livro dos Espíritos é o quê? É um compêndio, estrutura de perguntas e respostas, são 1019 perguntas e respostas, tá certo? Às vezes até subdivididas em pergunta número tal, A, B, C. Então, quer dizer, são várias perguntas e todas elas muito pertinentes porque tem a ver com essa nossa convivência com o mundo extrafísico. Mas Kardec fechou questão sobre tudo? Não, ele mesmo recomendou que nós tivéssemos cabeça aberta para todos os questionamentos e não fechássemos nada, porque haveriam outros que sucederiam ele com ideias, visões, percepções completamente diferentes. O que significa dizer fé raciocinada.
e bom senso encarnado, que foi no túmulo de Kardec, que alguns o citaram como o bom senso encarnado. Quer dizer, aquela pessoa que abre a cabeça, que diz assim, puxa vida, eu não tenho a verdade absoluta nem completa das coisas. Estudem mais, né? Não foi finalizado nada. O próprio Kardec, de 1857, que foi na fundação da primeira edição do Livro dos Espíritos, até 1869, no seu desencarne, Kardec mudou muito as opiniões dele, né? Nas revistas espíritas, acrescentou coisas e tal, como faz parte de um homem com cabeça científica, com uma cabeça aberta ao mundo e aberta ao novo. Então nós devemos ser também assim, abertos ao novo, a coisas novas, a concepções novas, a percepções novas. É assim que nós devemos nos comportar diante do mundo e diante das coisas que existem nesse nosso orbe terrestre, nessa nossa tridimensão. Então Kardec vem perguntando aqui, olha, na 597, se a inteligência dos animais lhes permite certa liberdade de ação, existe nele um princípio independente da matéria? E aí os espíritos respondem, sim, esse princípio independente da matéria sobrevive à morte do corpo físico. Significa dizer que os animais sobrevivem à morte do corpo físico. São seres únicos, indivisíveis. Mas que no estágio, baseado naqueles estágios onde o próprio Kardec, perguntando aos espíritos, perguntaram como é a evolução humana. Ele disse, a partir do mineral, né, o homem desperta no vegetal, né, tem a sua compreensão como ser no animal, né, e depois se transforma em homem, quer dizer, do reino mineral, vegetal, animal e hominal. E aí, nessas passagens, nós vamos evoluindo, entendendo como funciona tudo, transmigrando de mundos, passando de mundo a mundo, porque existe uma das concepções que é a pluralidade dos mundos habitados, e nós coexistimos a todos esses reinos, do mineral até o hominal. Né? Por quê? Porque nós aprendemos uns com os outros. Aprendemos a respeitar a natureza, a respeitar os animais, a respeitar o mineral, a respeitar o mundo, né? O que é pouco respeitado por nós, seres humanos, porque nós ainda somos muito atrasados em relação ao respeito. Mas aí as perguntas geralmente feitas a mim, eu até anotei, né, são assim, ó, os animais sobrevivem ao corpo físico, os animais se comunicam depois da morte, os animais têm mediunidade, né? Os animais passam quanto tempo na erraticidade? Erraticidade, entenda-se, é o período que nós ficamos esperando para uma nova encarnação. Quem são espíritos errantes? São aqueles espíritos que ainda não evoluíram ao ponto de não precisar reencarnar, e nós não somos também espíritos errantes, são espíritos encarnados. E aqueles que evoluíram muito não precisam reencarnar, então não são espíritos errantes. Os errantes são aqueles que estão aprendendo e até pelo seu livre-arbítrio aprendem a conviver uns com os outros. E aí eu já lanço uma questão, né, e já lanço uma resposta. Os animais vivem quanto tempo na erraticidade? Eles vivem na erraticidade porque na concepção espírita fechada e pouco compreensiva de tudo, né, os espíritas dizem que não, porque Kardec disse que imediatamente os animais reencarnam, tá? Sem nenhuma percepção de quem são, ou da onde viveram, ou do seu destino, né? Então eles reencarnam aleatoriamente. E aí a gente tem que observar, já respondendo essa questão, observar questões como experiências de Chico Xavier, onde ele, em um dos seus relatos, suas histórias, está passando com Emmanuel. Ele tinha perdido o animal dele, um cachorro que ele gostava, adorava muito, um animal, me parece que chamado Lorde, em que ele tinha visto já, e aí aparece a comunicação dos espíritos, ele via esse animal no plano espiritual, e aí um dia ele passando na rua, percebeu que um cachorrinho pequenininho, um filhote de cachorro, começou a segui-lo. E aí o cachorro insistentemente seguindo ele e tal, e Emmanuel, que estava do lado dele como espírito, disse, observe esse cachorrinho. Ele disse, eu estou vendo, é um cachorrinho que está me seguindo e tal, mas já tem muito cachorro em casa, não posso levar. Ele disse, observe melhor esse cachorro, pegue ele, que esse é o Lorde, que tinha desencarnado e tal, e ele percebeu você. Ora, se ele percebeu, é porque ele conserva a individualidade e também, pasmem, né, nota a diferença, sabe, através da sua inteligência, percepção e sentimentos,
que ali está o seu dono, o seu antigo dono. Então significa dizer que eles reencarnam sim, já respondendo se eles reencarnam, que eles reencarnam e percebem os donos. E aí eu recomendo um filme muito emocionante, muito bonitinho, que são as 4 Vidas de um Cachorro, um filme americano até, que fala sobre o cachorro que encarna e desencarna e no final procura o seu dono, que ele mais se afeiçoou numa das vidas que ele teve. Você veja, ele se afeiçoou a todos, mas se afeiçoou mais a um, e aí foi a busca, a procura desse outro dono, morrendo e reencarnando e indo atrás desse dono. É uma coisa incrível, tá? Eu recomendo esse filme. Então, outra coisa não podemos fechar a nossa mente. Então Kardec vem perguntando ainda na 597, esse princípio é uma alma semelhante à do homem? Aí ele responde, é também uma alma, dependendo do sentido que se dá a essa palavra, mas é inferior à do homem. A distância que separa a alma do homem da alma do animal é tão grande quanto a distância que separa a alma do homem, a alma de Deus. É uma percepção de um espírito, gente. Vamos entender que os espíritos que responderam a Kardec estavam respondendo baseado nos questionamentos daquela época, na percepção daquela época, não podia se dizer tudo. Da mesma forma que Jesus, quando passou os seus ensinamentos, falou em parábolas. Ele não falou tudo, porque sabia que os homens não tinham condições de compreender de forma completa tudo aquilo. Tanto é que depois nas obras posteriores, como de Ernesto Bozano, como as obras de Chico Xavier, o próprio Chico Xavier, eles vêm falando de várias coisas. Por exemplo, André Luiz, falando já da erraticidade, André Luiz fala de cisnes em Nosso Lar, no livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Fala de carruagens puxadas por cavalos. André Luiz fala de cachorros sendo acompanhados pelos guardiões, né? Fala de gatos e etc e tal. Então, eles também sobrevivem na erraticidade. Eles têm percepção do mundo espiritual, mas eles são inferiores a nós? Não são inferiores em relação ao livre-arbítrio, a ter que escolher algumas coisas, a pensar de forma coordenada, a construir alguma coisa, a evoluir na sua própria natureza como animal. Mas só para vocês terem uma ideia, até isso eles evoluem. Por exemplo, se eles foram colocados na terra e foram treinados como cachorros que agridem e tal, e que matam, né, como cachorros de guarda ou cachorros de ataque, nas outras encarnações eles já vêm mais brandos, eles precisam passar por determinados sofrimentos para aprender o que já significa uma evolução e um desenvolvimento da sua alma, do seu espírito único, indivisível. Eles fazem parte de uma egrégora geral de espíritos e reencarnam rapidamente. Dizem que sim, mas outras vezes não, outras vezes o cachorro, o gato e tal acompanha aquele espírito por muitos anos. Não, Wagner, mas também tem as questões da metempsicose, da parte zoófica, né, dos espíritos, onde através da licantropia, da zootropia, os espíritos se transformam em verdadeiros animais, porque pensou, ele termina se transformando naquele animal. Não é disso que eu estou falando. Isso é uma outra questão que a gente pode falar em um outro tempo. Mas eu estou falando dessa questão dos espíritos dos animais sobreviverem ao corpo, tá? E estarem na erraticidade, e que a gente não deve ser fundamentalista. Todo fundamentalismo é uma burrice, fundamentalismo religioso, filosófico e tal, quando a gente para numa coisa. E ultimamente a comunidade espírita, porque não é o espiritismo, a comunidade espírita tem emburrecido e começa com um purismo doutrinário exacerbado, onde tudo para eles é aquilo, se não for aquilo não é espiritismo e etc. E poxa, quem disse que o espiritismo é dono da verdade? Né? E quem disse que outras doutrinas filosóficas e tal não vieram trazendo outras informações? Por exemplo, a teosofia diz que nós temos 7 corpos, que é o que eu sigo, tá? Hoje como espírita, bandista, teosófico, que tem também uma percepção baseada na Kabbalah, de Hermes Trismegistus, né? E tal. Então eu vejo o seguinte, nós temos 7 corpos, o corpo físico, o duplo etérico, nós temos o corpo astral, o perispírito, o mental inferior, o mental superior, o corpo búdico e o corpo átmico. Os animais têm apenas 4, que vai até o corpo mental inferior.
E o mental inferior é o quê? É o corpo dos comportamentos. Então ele guarda comportamentos, comportamento da fidelidade, comportamento, os sentimentos do corpo astral. E quando vai para o plano espiritual e está na erraticidade, quem disse que ele não evolui também? Porque muitos defendem que na erraticidade não é necessário, só é necessário ter os espíritos, né, que evoluem pela sua concepção de livre-arbítrio, de escolhas, né, de percepção de evolução do próprio mundo espiritual. E quem disse que os animais não podem evoluir também no plano espiritual, convivendo com os mesmos homens que conviveram com ele na Terra, e também aprender com eles. E se o plano espiritual é a mola mestre, a estrutura mestre da vida no universo, tá certo? O que significa dizer que nós somos cópias mal acabadas, por que não tem animal lá no plano espiritual também? Então precisamos mudar a concepção, abrir a nossa cabeça, sermos mais abertos e coração amplos em relação ao que existe no mundo espiritual. Então nós temos que ter essa concepção mais bem elaborada, ao invés de fechada, né, estagnada, que é isso que nós estamos vendo ultimamente no movimento espírita. Tem gente que fala e depois se contradiz. Eu vi uma moça falando sobre essa questão dos animais e aí depois ela cita Chico, ela cita as materializações de animais descritas por Ernesto Bozano, que foi um que seguiu a doutrina espírita, mas como cientista, e aí observando as materializações, que são os efeitos físicos de materialização, ele viu animais se materializando. Se os animais se materializam, que tipo de espírito que está ali? Não é de um animal? Então o animal também estava na erraticidade. Então a gente precisa compreender tudo isso e ter o coração e o espírito mais aberto para entender cada momento desse espiritual e cada ensinamento, ao invés de fechar-nos numa concha de pseudo-sabedoria e intelectualidade que tem impedido o espiritismo de avançar. Vocês vão de convir, né, que nós não estamos tendo essa percepção ampliada do mundo, estamos tendo uma concepção tacanha e fechada desse mundo dos espíritos. Então quer dizer, os espíritos reencarnam sim, eles têm sim a percepção, eles veem espíritos, porque o meu coelhinho mesmo, André Luiz, quando vê, às vezes eu vou chegando perto dele, ele corre, sai correndo, fica desesperado, pulando para um lado para o outro, então não é alegria, eu percebo que é pânico. E como a gente tem aqui vários espíritos que vêm por conta das reuniões espirituais, muitas vezes eu estou acompanhado de um espírito mais forte, um espírito mais assustador, e aí ele se assusta. Os cavalos que se embarreiram no caminho, parecendo que tem uma cerca ou um grupo de pessoas ali na frente e não tem nada, né? Os cavalos rincham, levantam as patas e tal, se espantando com determinadas coisas. Quer dizer, eles têm a percepção. Agora, são médios? Não são médios. Médios pressupõem a mediação do mundo espiritual com o mundo físico. Eles não intermediam nada, mas eles têm percepção, eles têm sensibilidade, eles são sensitivos ou paranormais, tá? Então os animais têm essa paranormalidade, o gato percebe muito, o cachorro percebe muito. Então, gente, faz parte. Vamos abrir a nossa cabeça, vamos entender os nossos animais, amá-los, aprender com o amor que ele tem a nos dar. Eles têm a nos dar e nos oferecer, e entender que, como dizia William Shakespeare, existe muito mais coisas entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa vã filosofia. Com essa frase eu fecho tudo e peço que todos abram os seus corações, os seus espíritos, as suas mentes, as suas percepções e consciências para as consciências novas do mundo. Ampliação da consciência é isso, é a gente entender e raciocinar como Kardec pediu, que era o bom senso encarnado, né? Pediu, abram as consciências, observem, o Espiritismo não fechou questão, o Espiritismo não disse tudo, temos muito a aprender. O bom senso encarnado foi que pediu a fé raciocinada. Raciocinemos a nossa fé e entendamos, nossos animais sobrevivem sim à morte do corpo físico, se comunicam sim, percebem sim o mundo espiritual, reencarnam, notam a nossa presença e muitas vezes eles estão sim no mundo espiritual, ainda fazendo companhia aos seus donos, aos que tomam conta deles no mundo espiritual. Isso aparece nos livros de André Luiz, isso aparece em outros livros de Robson Pinheiro, nos livros de Vanderlei Oliveira, nos livros de todos esses grandes espíritas que hoje psicografam, que usam sua mediunidade para trazer a notícia do mundo espiritual.
Beijo no coração, paz, luz, muito obrigado pela atenção de vocês. Valeu!